Há uma força silenciosa que começa a florescer justamente quando muitas acreditam que já a perderam. Uma força que não se mede por rugas, por números em um documento ou por padrões ditados de fora, mas pelo brilho profundo de uma alma que reencontra a si mesma. O magnetismo da mulher depois dos 50 não nasce do desejo de competir com a juventude, mas da coragem de existir inteira, sem máscaras, sem pressa de provar nada. Victor Frankl nos lembrava que o ser humano se torna irresistível não pela superfície, mas pela forma como transmite sentido em sua presença. Há pessoas que, ao entrar em um ambiente, não precisam falar alto nem chamar atenção. É a densidade de sua história, a profundidade de seu olhar, a serenidade de sua atitude que despertam respeito e atração. É como se o tempo, em vez de roubar beleza, tivesse lapidado a essência, revelando um brilho que não se encontra na juventude, mas apenas na maturidade. James Ulis dizia que após os 50, a alma pede autenticidade. Esse chamado, quando atendido, desperta uma aura magnética. A mulher que deixa para trás as máscaras de agradar a todos, que abandona a corrida de manter aparências, torna-se irresistível porque volta a pertencer a si mesma. Sua energia já não está fragmentada em expectativas alheias, mas reunida no centro do seu ser. É essa inteireza que a torna luminosa. E, no entanto, muitas mulheres atravessam essa fase acreditando que seu valor diminuiu. Cresceram em uma cultura que as convenceu de que o auge da feminilidade estava nos anos jovens, como se depois disso restasse apenas sobreviver à sombra do que foram. Mas a verdade é outra. É justamente nesse ponto da vida que começa a fase mais poderosa. Porque só agora há o peso da experiência, a profundidade da dor transformada em sabedoria, e a liberdade de não precisar mais se provar. A imagem que se desenha é a do vinho. Na juventude, já guarda promessa, mas ainda não revelou sua força. É apenas depois do tempo que sua essência amadurece e se torna intensa, complexa, inesquecível. Assim também é a mulher que depois dos 50, descobre em si um magnetismo que não precisa de esforço. Ele simplesmente existe. E talvez a provocação mais libertadora seja esta. E se a verdadeira irresistibilidade não estivesse no corpo jovem, mas na sabedoria silenciosa que só o tempo concede? Se o que mais atrai não for a juventude que passa, mas a profundidade que permanece? A resposta já está escrita no olhar de cada mulher que, ao aceitar sua própria maturidade, descobre que nunca esteve tão viva, tão inteira, tão irresistível. Há um tipo de presença que não precisa competir, não precisa se apressar, não precisa disputar espaços. É a energia serena, aquela que irradia tranquilidade e confiança sem esforço. Depois dos 50, a mulher que aprende a habitar essa calma descobre que seu magnetismo não está em convencer ninguém, mas em ser inteira dentro de si. É um silêncio que fala, uma paz que se sente mesmo à distância. A neurociência mostra que, com o amadurecimento, os níveis de dopamina e oxitocina tendem a se estabilizar. Isso significa que os vínculos deixam de ser movidos pela ansiedade da aprovação e passam a buscar qualidade e profundidade. Essa serenidade biológica se traduz em magnetismo emocional. As relações deixam de ser arenas de insegurança e passam a ser espaços de autenticidade. É por isso que tantas pessoas descrevem como magnéticas as mulheres que não têm pressa em provar nada. Na vida cotidiana, todos já perceberam esse fenômeno. Há mulheres que não entram em uma sala competindo por olhares e ainda assim atraem atenção. Elas não precisam de gestos grandiosos nem de frases elaboradas. A força está em sua calma, na maneira como escutam, no ritmo tranquilo com que se movem. Esse magnetismo não é teatral. É silencioso, mas inegável. O segredo da energia serena está em não gastar vida tentando se encaixar em expectativas alheias. Quando a mulher cessa a corrida da comparação, sua energia deixa de se dissipar e passa a se concentrar. O olhar se torna mais firme, o corpo mais presente, a palavra mais clara. Essa inteireza gera um campo ao redor, um espaço invisível onde os outros sentem respeito, acolhimento e até uma forma de fascínio. É como a superfície de um lago tranquilo. Não há ondas que disputem espaço, não há pressa em se mover. Mas quem se aproxima desse lago sente imediatamente a profundidade, sente o frescor, sente que ali existe algo maior do que a aparência da superfície.
Assim também é a mulher que cultiva a energia serena. Seu magnetismo não está na força do impacto, mas na intensidade da calma que transmite. Durante muito tempo, a mulher foi condicionada a acreditar que seu valor estava em sua aparência, em sua juventude, em sua capacidade de corresponder a um padrão externo de beleza. Essa crença se infiltrou de forma tão silenciosa que muitas a carregaram como verdade absoluta. Para continuar sendo amada, desejada, respeitada, seria preciso desafiar o tempo. Esconder rugas, silenciar marcas, disfarçar histórias. Como se a passagem dos anos fosse uma falha a ser encoberta, e não um legado a ser celebrado. Mas essa ilusão cobra um preço alto. Tira a paz, sufoca a espontaneidade, e aprisiona em uma corrida que nunca pode ser vencida, porque o tempo não é inimigo, é companheiro de jornada. O erro invisível está em tentar negar a maturidade, quando é justamente nela que repousa a fonte mais verdadeira do magnetismo feminino. O que realmente atrai não é a pele sem marcas, mas o olhar que já atravessou tempestades. Não é a ilusão de juventude eterna, mas a serenidade de quem não precisa se esconder. O encanto está na mulher que se aceita inteira, que honra sua história, que não se envergonha das rugas porque sabe que cada uma delas é testemunho de uma vida vivida. Alfred Adler nos ajuda a compreender esse movimento interior, ao falar do complexo de inferioridade. Enquanto vivemos reféns dele, buscamos pertencimento apenas fora, no olhar do outro, na validação externa. Mas quando esse complexo é superado, nasce um pertencimento muito mais profundo, o de si consigo mesma. A mulher que encontra esse centro não implora por lugar, porque já pertence a si. Não pede aprovação, porque já se aprova. E essa autenticidade madura, que não pode ser fingida, é a raiz do magnetismo que o tempo não apaga, mas intensifica. É nesse ponto da vida que uma expectativa cultural inteira se quebra. Porque a sociedade ainda insiste em dizer que a juventude é o auge, que depois dela só resta decadência. Mas a realidade desmente essa narrativa. Não é o esforço em parecer jovem que conquista, mas a coragem de mostrar-se como é. Não é a manutenção de um ideal inalcançável que atrai, mas a honestidade de existir sem disfarces. Presença sempre será mais magnética do que aparência. O olhar firme, a voz tranquila, a postura segura irradiam muito mais beleza do que qualquer máscara. A imagem simbólica mais fiel a essa força é a da árvore antiga. Ela não precisa competir com a delicadeza de uma muda recém-plantada, nem com o frescor das flores de primavera. Sua imponência está nas raízes profundas, que suportaram ventos e secas. Está no tronco marcado, que guarda em si as memórias de cada estação. Está nos galhos largos, que oferecem sombra e abrigo a quem se aproxima. Essa árvore não precisa provar nada, porque sua simples presença já é testemunho de resiliência, grandeza e vida. Assim também é a mulher que abraça sua autenticidade depois dos 50. Sua vida inteira se torna parte de seu encanto. Cada cicatriz é poesia silenciosa. Cada perda transformada em aprendizado é riqueza invisível. Cada escolha molda a intensidade de sua presença. Ela não precisa desafiar o tempo, porque o tempo é seu aliado. Ele não a diminui, ele a lapida. Ele não a apaga, ele a revela. O poder da autenticidade madura está justamente nesse florescer com o tempo, e não contra ele. É compreender que o valor não está em manter-se igual ao passado, mas em expandir-se no presente. É aceitar que a beleza não é algo que se perde, mas algo que se transforma. E quando uma mulher vive assim, inteira, serena, enraizada em si, ela descobre que sua presença é irresistível não apesar da maturidade, mas por causa dela. Por muito tempo, muitas mulheres foram ensinadas a acreditar que vulnerabilidade era sinônimo de fraqueza. Desde cedo, ouviram que era preciso ser fortes, seguras, inabaláveis. Aprenderam que demonstrar dor era perigoso, que mostrar fragilidade abria espaço para julgamentos, rejeições ou abusos. Cresceram guardando lágrimas, engolindo medos, escondendo incertezas. Essa crença, repetida por gerações, criou um ideal de força rígida, mas também de isolamento. Porque a armadura que protege também afasta. Com a maturidade, essa ilusão começa a se desfazer. O que antes parecia fraqueza,
hoje se revela como força. A vulnerabilidade, quando vivida com consciência, torna-se não um peso, mas um poder. É justamente ela que cria magnetismo profundo, pois não há nada mais humano, ao mesmo tempo, mais atraente, do que alguém que consegue se mostrar real. Não perfeita, não invencível, não intocável. Real. Victor Frankl nos lembra que a dor, quando reconhecida, pode ser transformada em testemunho de sentido. Uma cicatriz não é apenas marca de ferida, é também prova de sobrevivência. É sinal de que a vida continuou apesar da dor, e que daquela travessia nasceu sabedoria. Quando uma mulher escolhe compartilhar suas cicatrizes não em busca de pena ou aprovação, mas como expressão de aprendizado, ela cria uma conexão imediata. Porque é nessa verdade vivida que os outros reconhecem a si mesmos. É nesse gesto de honestidade que se estabelece a ponte mais sólida entre duas almas. O oposto também é verdadeiro. Esconder fragilidades cria distância. Relações em que não há espaço para o humano se tornam superficiais, limitadas por máscaras. É como olhar para um quadro coberto por uma moldura dourada, mas nunca enxergar a pintura que há dentro. A vulnerabilidade consciente é o que permite que essa pintura se revele. Ela não significa derramar tudo nem expor feridas abertas sem cuidado. É a escolha sábia de mostrar apenas o que já foi transformado em aprendizado, de revelar o que pode nutrir e inspirar. Esse movimento é contraintuitivo, porque fomos ensinados a acreditar que mostrar fraqueza nos diminuiria. Mas é justamente o contrário. É na partilha das cicatrizes da alma que nasce o magnetismo mais intenso. Porque todos, em algum nível, buscam conexão verdadeira. E ela só acontece quando alguém tem coragem de ser real. Uma história de dor transformada e sabedoria vale infinitamente mais do que 1000 aparências de perfeição. A imagem que melhor traduz esse magnetismo é a de uma taça de cristal trincada pelo tempo. À primeira vista, a fissura poderia ser vista como defeito, algo que a torna menos valiosa. Mas é justamente essa marca que a torna única, singular, insubstituível. Nenhuma outra taça terá a mesma história, a mesma textura, a mesma beleza nascida da imperfeição. Assim também é a mulher que abraça sua vulnerabilidade consciente. O que poderia ser visto como fraqueza se transforma em marca de beleza, em testemunho de resiliência, em fonte de encanto. E é nessa aceitação que se revela um poder irresistível. Porque a mulher que se permite ser vulnerável não precisa mais provar força o tempo todo. Sua força está em ser verdadeira. Sua beleza está em ser inteira. E é nesse equilíbrio entre dor reconhecida e sabedoria conquistada que ela se torna magnética, inspirando confiança, respeito e fascínio. A vulnerabilidade consciente é, afinal, o lugar onde a fragilidade se encontra com a grandeza, e juntas se transformam em luz. Existe uma beleza que não pode ser medida por espelhos, por roupas ou por padrões de moda. É uma beleza que nasce no silêncio, na postura, na maneira como alguém ocupa o próprio espaço sem pedir licença. É a beleza invisível da liberdade interior. Depois dos 50, quando tantas mulheres já atravessaram papéis impostos, cobranças familiares, expectativas sociais e relacionamentos desgastados, começa a surgir uma clareza nova. A de que não é preciso implorar por amor, nem se encolher para caber em espaços que as diminuem. Surge a consciência de que o amor verdadeiro não nasce da carência, mas da escolha. Não do medo de perder, mas da liberdade de escolher permanecer. Erich Fromm nos lembrava que amar e ser amado só é possível quando existe liberdade. Sem liberdade, o que chamamos de amor se torna dependência, submissão ou troca disfarçada de afeto. Mas quando uma mulher se liberta da necessidade de agradar a todo custo, sua energia muda de frequência. A carência atrai vínculos frágeis, construídos sobre medo e necessidade. Já a liberdade interior atrai conexões mais sólidas, pois revela que ali existe integridade. É como se o próprio campo vibracional se transformasse. A mulher que implora transmite insegurança, enquanto a mulher que escolhe transmite valor. Essa diferença é visível nos gestos mais simples. Há magnetismo em quem sabe dizer não sem agressividade, em quem protege sua paz acima da aprovação alheia, em quem não teme perder o que não acrescenta. Esse não sereno não é rejeição, é clareza. Não afasta,
Ao contrário, atrai respeito, fascínio e confiança. Porque mostra que ali existe uma integridade que não se negocia, uma vida centrada em algo maior do que agradar. No cotidiano, essa liberdade aparece em detalhes quase imperceptíveis, mas poderosos. É a calma de não precisar justificar cada escolha. É a serenidade de não entrar em disputas inúteis, de não gastar energia em brigas que não levam a lugar nenhum. É a firmeza de não aceitar menos do que merece, mesmo que isso signifique caminhar sozinha por algum tempo. É o olhar tranquilo de quem não se sente na obrigação de provar nada a ninguém. Essa forma de viver cria uma aura distinta, quase magnética. Não porque busca atenção, mas porque sua presença fala mais alto do que qualquer palavra. E é nesse ponto que a revelação mais importante se manifesta. Não é o excesso de disponibilidade que encanta, mas a clareza dos limites. A mulher que sabe se preservar desperta mais respeito do que aquela que está sempre acessível, sempre pronta a se sacrificar. O limite, longe de ser barreira, é convite ao encontro verdadeiro. Ele diz: se quiser se aproximar, que seja com respeito. E essa postura é profundamente atraente, porque revela amor próprio. A metáfora é simples, mas poderosa. Uma porta fechada pode parecer obstáculo, mas também pode ser sinal de proteção. Não é hostilidade, é cuidado. Assim também é a mulher que aprendeu a dizer não. Ela não fecha caminhos por capricho, mas preserva sua casa interior, suas paredes, seus espaços sagrados. Quem quiser entrar, precisará chegar com reverência. E é justamente essa clareza que a torna irresistível. Porque não há nada mais atraente do que alguém que sabe pertencer a si mesma. A beleza da liberdade interior não grita, não pede aplausos, não precisa se exibir. Ela simplesmente existe, silenciosa e firme, irradiando a força de quem sabe que não deve nada ao mundo além de sua própria verdade. Há presenças que se impõem pelo excesso de palavras, pelo desejo de ocupar espaços com gestos grandiosos. Mas há também presenças que não precisam de esforço algum, que simplesmente existem e já transformam o ambiente. Depois dos 50, muitas mulheres descobrem esse mistério, o magnetismo de não precisar provar nada. Carl Jung falava do arquétipo da anciã sábia, que emerge com mais força na maturidade. Ela não busca aprovação, porque já percorreu os caminhos da vida e conhece o valor do silêncio. Sua presença carrega a densidade da experiência e a leveza de quem não depende mais de máscaras. É uma energia espiritual que não precisa ser explicada, porque se sente. Esse magnetismo não está em palavras ensaiadas, mas na profundidade da escuta. A mulher que aprendeu a ouvir de verdade, a acolher sem pressa, cria uma ligação invisível com quem está ao seu lado. A escuta profunda se torna ponte, e essa ponte desperta um fascínio maior do que qualquer aparência externa. Porque em um mundo ruidoso, a presença que oferece silêncio atencioso se torna rara e irresistível. Muitas vezes, mulheres assim são lembradas não pela juventude de seus traços, mas pela intensidade silenciosa de sua presença. Pessoas descrevem encontros marcantes não pelo que elas disseram, mas pelo que fizeram sentir. É o olhar que transmite confiança, é a calma que transmite segurança, é a firmeza serena que inspira respeito. A metáfora é clara. Uma chama não precisa gritar para iluminar. Ela simplesmente brilha, e sua luz é suficiente para transformar o espaço. Assim também é a mulher que descobre esse mistério. Sua irresistibilidade não está no esforço, mas na naturalidade. Não está em provar valor, mas em ser quem é. E justamente por isso, todos ao redor se voltam para ela, como se sua presença fosse um imã discreto, mas impossível de ignorar. Viktor Frankl dizia que a verdadeira força de uma pessoa está em viver com um sentido que transborda. A mulher irresistível depois dos 50 é exatamente essa expressão. Ela não precisa de adornos para ser notada, porque sua vida se tornou mensagem. Sua presença carrega um legado invisível, feito de escolhas, dores transformadas, silêncios respeitados e uma dignidade que não se negocia. Erich Fromm lembrava que o amor maduro é aquele que nasce da liberdade e da responsabilidade, não da dependência. Essa é a chave para compreender o magnetismo que surge nessa fase da vida. Ser amada depois dos 50 não significa competir com a juventude.
Significa encarnar um amor que não aprisiona, mas que liberta. Um amor que não pede aprovação a todo instante, mas que floresce porque existe verdade. A síntese é clara. A mulher irresistível não está em busca de provar nada. Ela não corre atrás de validações, não se desgasta em comparações. Sua irresistibilidade é consequência natural de sua autenticidade. O mundo se volta para ela não porque ela implora por olhares, mas porque sua inteireza atrai. A imagem simbólica que melhor traduz esse legado é a da lua cheia. Ela não grita sua presença, não compete com as estrelas, não precisa pedir atenção. Mas quando aparece no céu, todos naturalmente levantam os olhos. Seu brilho não está na disputa, mas na plenitude. Assim também é a mulher que abraça sua maturidade. Não precisa convencer ninguém de seu valor, porque sua própria existência já o revela. Esse é o legado invisível da mulher irresistível. Um magnetismo que não nasce da juventude, mas da sabedoria. Não vem da pressa em ser aceita, mas da calma de ser inteira. E justamente por isso, quanto mais ela se pertence, mais se torna inesquecível. Se ao longo desta reflexão, alguma palavra despertou em você o reconhecimento de sua própria força, permita que isso se torne um registro vivo. Escreva nos comentários o que mais ressoou, uma imagem, uma lembrança ou uma frase que lhe trouxe clareza. Sua partilha pode se tornar farol para outra mulher que, ao ler, encontrará coragem para reconhecer sua própria irresistibilidade. Se este vídeo lhe trouxe sentido, compartilhe-o com alguém que precise recordar que a maturidade não é perda, mas florescimento. Muitas vezes, uma mensagem chega no instante certo e abre portas que estavam há muito tempo fechadas. E se deseja permanecer em contato com conteúdos que falam à sua alma com respeito e profundidade, inscreva-se no canal. Aqui, cada encontro é um espaço de silêncio fértil, de reflexão serena e de pertencimento. Ao interagir, você fortalece esta comunidade de mulheres que escolheram a paz acima da aprovação e a autenticidade acima da máscara. Porque no fim, ser irresistível não é agradar a todos, mas viver com inteireza. E quando uma mulher vive assim, ela se torna um espelho de liberdade para todas as outras.